Por gentileza, abra sua Bíblia, Palavra de Deus, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Deus tem uma palavra para o meu, para o seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Reverência ao Senhor da palavra, peço que a igreja se coloque de pé, para que nós estejamos lendo. Diz assim a palavra do Senhor: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Pai, a tua palavra foi lida, que o Espírito Santo do Senhor ministre a tua palavra na nossa vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podeis assentar. A fé precisa ser alimentada. Esta é a mensagem de vivência, uma mensagem que surgiu de um aprendizado que eu tive com Deus durante 2 semanas atrás. Deus me ensinou que a nossa fé, ela precisa ser alimentada. Porque sem uma fé alimentada, queridos irmãos, não adianta. A coisa não vai. Não existe atalho. Não existe coisas que nós podemos fazer para alimentar a nossa fé, se não ser com a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E se a nossa fé, queridos irmãos, não estiver alimentada, não adianta, não vai para frente. Não vai, irmãos. De jeito nenhum. Se a sua fé não estiver alimentada, a sua vida espiritual, ela não vai para frente. Você pode espernear, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, mas não vai. Não adianta. A fé, ela é ativa e ela está em constante movimento. E por isso nós precisamos exercitá-la. Nós precisamos nutri-la, para que nós possamos sentir prazer de servir ao Senhor, de viver uma vida na presença do Senhor. Nós precisamos nutrir a nossa fé, porque senão nós vamos sentir prazer de estar em qualquer outro lugar, na presença de qualquer outra coisa, na presença de qualquer outra pessoa, menos na presença de Deus. Nós vamos sentir vontade de estar até em frente a uma televisão, gastando ali 2 horas, assistindo novela, filme, e isso vai te dar prazer, vai te dar alegria, vai te dar, um gozo. Mas quando falar de você estar na presença de Deus,
É como se nós estivéssemos no sol escaldante de 45 graus e alguém te desse uma enxada na mão e dissesse: vai carpir. O seu corpo até arrepia e você não vai. Assim, queridos irmãos, é a nossa fé. Se ela não estiver nutrida, se ela não estiver alimentada, quando alguém falar para você: hoje tem culto, hoje você precisa ir na igreja, hoje você vai ler a Bíblia, hoje você vai orar, se a sua fé não estiver alimentada, não vai, queridos irmãos, não vai. Você não vai ler a Bíblia, você não vai orar, você não vai vir ao culto, seu corpo vai até arrepiar, mas não vai. Isso que eu estou ministrando hoje à noite, queridos irmãos, é uma experiência que eu tenho vivido com Deus. É uma experiência que eu tenho vivido aqui dentro desse templo. Quarta-feira eu preguei aqui só pela misericórdia de Deus. Quarta-feira eu não tive tempo de ter o meu tempo a sós com Deus, como sempre eu faço aqui dentro desse templo, 1 hora e meia, orando, buscando a Deus. Mas quarta-feira eu não tive tempo para fazer isso. Eu precisei levar a minha mãe no dentista, e eles chegaram já cedo do sítio, e eu fui com eles para levá-la no dentista, e passei o dia todo, e cheguei aqui quase em cima da hora do culto, e a mensagem não estava fluída ainda. E eu cheguei, entrei aqui nesse templo e me ajoelhei e falei: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não sei o que vou falar. Eu não estou sentindo aquela unção que eu tenho quando eu prego. Eu não estou sentindo aquele poder que o Senhor derrama sobre mim quando eu prego. Eu estou frio, Senhor, não estou sentindo nada. Eu fui sincero com Deus, queridos irmãos, e quarta-feira eu estava mal, eu não estava sentindo a presença de Deus, ainda mais que eu cheguei aqui, só estava eu e a minha esposa. Depois chegou 2 visitantes, depois chegou o irmão Marcelo, a irmã Carmen, e eu olhei assim, aquela pouca pessoa, e aquilo me desanimou mais ainda. E eu clamei ao Senhor: Senhor, me ajude. A minha fé hoje está fraca. Eu não estou sentindo a unção do Senhor. Eu não estou sentindo o poder do Senhor hoje. E se não fosse, queridos irmãos, esta vida de oração, esta comunhão que eu tenho com Deus, de todos os dias vir aqui a esse templo e orar 1 hora e mais minutos, eu tenho certeza e digo com toda honestidade para os irmãos, com toda sinceridade, que eu não estaria mais no ministério pastoral, que eu não estaria mais aqui nesta igreja, pastoreando esta igreja. Mas a fé que Deus tem me alimentado, tem me ajudado, ainda está andando com vocês. Semana passada eu fui fazer uma visita para o irmão Carlão, uma de Nalva, e o irmão Carlão disse: pastor, eu tenho medo de o senhor entrar em depressão, de tanto se orar, sozinho naquele templo e muitas horas, eu tenho medo do senhor entrar em depressão. Eu disse: irmão Carlão, é por isso que eu não entro em depressão, irmão Carlão, porque a oração é que tem me sustentado, a oração é que não tem feito eu entrar em depressão, porque quando eu estava, queridos irmãos, numa depressão profunda, quando eu estava no fundo do poço, se não fosse a oração, eu não tinha saído da depressão.
Porque naquele momento de depressão profunda, eu me ajoelhei num pé de bananeira e eu clamei como Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus então me tirou daquela depressão e me curou. E é por isso, queridos irmãos, que eu me esforço ao máximo para ter o meu momento a sós com Deus, para ter a minha vida de oração 1 hora ou mais todos os dias. Porque se não for assim, queridos irmãos, eu vou desistir, eu vou naufragar, eu vou abandonar o barco. Então é a oração, essa intimidade com Deus que tem me sustentado no ministério pastoral, que tem sustentado a minha fé, que tem feito com que eu continue ainda pastoreando as ovelhas do Senhor Jesus. Então, queridos irmãos, sem alimentar nossa fé não vai. Sem você não alimentar a sua fé, você não vai ficar na presença de Deus. Você não vai servir ao Senhor, você não vai fazer a vontade de Deus, você não vai ter prazer de estar aqui na casa do Senhor, você não vai ter prazer de estar nos cultos. Você vai ter prazer em qualquer outro tipo de coisa. Você vai ter prazer de passear, de estar numa frente de uma televisão, assistindo aquela programação na hora do culto, mas menos de estar na presença de Deus. Porque a nossa fé, ela precisa ser alimentada todos os dias. A fé, ela é ativa, ela está em constante movimento, tal qual um coração batendo. Se o coração parar de bater, você morre. E se a sua fé parar, você morre espiritualmente também. Quantas vezes, queridos irmãos, eu chego aqui nesse templo e não quero orar. A minha carne não quer estar aqui. Eu estou lá na minha casa e eu venho aqui, a minha carne vira para um lado, vira para o outro, e tenta disfarçar para outro lugar, e não quer estar aqui, a carne não quer. Mas eu venço a minha carne, e eu venho aqui, me ajoelho e digo: Senhor, a minha carne não queria estar aqui, a minha carne não queria orar, mas eu, Senhor, venci a minha carne e estou aqui na tua presença orando. É por isso, queridos irmãos, que eu acho que quando a Bíblia diz que o reino de Deus é vencido, é ganho pela força, eu acho que é por isso que a Bíblia diz isso, porque não é fácil. Não é fácil servir a Jesus, não é fácil ser crente, não é fácil ser cristão. É preciso renúncia, é preciso renunciar à nossa carne, é preciso renunciar aos prazeres deste mundo, é preciso nós termos consciência disso. E a fé, ela tem que ser consciente de que nós iremos passar por tribulações, de que nós iremos passar por lutas, que nós iremos passar por barreiras que vão tentar nos impedir de seguir nesse caminho, que vão tentar nos impedir de seguir a Jesus. Nós temos que ter essa consciência. E nós temos que tomar uma posição e declarar para nós mesmos: eu sei que o diabo vai tentar me impedir a ter uma vida de comunhão com Deus. Eu sei que o diabo vai tentar me impedir a ter uma fé firmada no Senhor. Mas eu tenho consciência disso. Eu sei que é Ele. Eu sei que a minha carne está fraca. Eu sei que a minha carne não quer ficar de joelho, mas
tendo a consciência disso, porque a fé é inteligente, o crente é inteligente, o cristão é inteligente, o crente não é bobo, o crente não é retardado, o crente, ele é inteligente. Então vem na sua inteligência, é o diabo querendo não fazer orar, é o diabo querendo não fazer eu ir na igreja, é o diabo querendo não fazer eu não ler a Bíblia, é o diabo querendo fazer eu não orar, mas eu tenho a consciência que é ele. Então cala-te, carne, mortifica-te, carne, eu venço você e vou fazer a vontade de Deus. Nós precisamos ter consciência, nós precisamos ser inteligentes. A Bíblia diz: todos que têm falta de sabedoria, peça a Deus, que a todo dá com alegria. Chega, queridos irmãos, de ser chamado de que crente é bobo, crente é ignorante, crente não é inteligente. Crente é inteligente, sim, porque a Bíblia diz que sábio é aquele que ganha almas para o Senhor Jesus. A sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então quem teme ao Senhor, quem serve ao Senhor é sábio. E quantas vezes, queridos irmãos, eu mortifico a minha carne, e eu fico de joelhos aqui, e o meu joelho começa a doer, aquela dor insuportável, mas eu digo para o meu joelho: fica aí, joelho. Você está doendo, mas fica aí. Está doendo, a dor é insuportável, mas fica aí. Eu te mortifico, carne. Se não for assim, queridos irmãos, não vai. A fé cristã não vai se não for assim, se nós não tomarmos uma posição diante de Deus. Se nós não tomarmos uma decisão diante de Deus de segui-lo, de servi-lo, não vai. Eu falo isso, queridos irmãos, por experiência própria. Eu tenho vivido isso. Deus tem falado comigo isso há 3 semanas. E se não fosse as orações que eu tenho feito aqui, não estou falando aqui, já disse para os irmãos várias vezes, que não estou falando aqui para me gabar, para dizer que eu sou mais espiritual que os irmãos, para dizer que eu oro 1 hora e meia, não. É porque ai de mim se eu não orar. Ai de mim como pastor se eu não tiver o meu tempo a sós com Deus. Coitado de mim, queridos irmãos. Eu não teria a capacidade, a condição física, espiritual, emocional de estar aqui ministrando para você nesta noite, se eu não estivesse no altar de Deus, na presença de Deus, na presença gloriosa do Senhor. Então ser crente, queridos irmãos, não é fácil, não é brincadeira. Seguir a Jesus é andar contra a mão do mundo, é renúncia, é termos consciência de que muitas vezes nós vamos padecer, mas o que nos espera na eternidade é muito maior. Então a fé, ela é ativa, ela está em movimento e nós precisamos movimentá-la todos os dias. E Deus fazia assim com o povo de Israel. Deus disse para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo. Vai lá, Moisés, e liberta o meu povo. E quando Moisés, queridos irmãos, foi lá libertar o povo, Moisés precisou fazer o seu cajado virar uma cobra e depois virar um cajado de novo, para que o povo pudesse crer que foi Deus mesmo que enviou ele para libertar o povo. O que Deus estava fazendo ali? Alimentando a fé daquele povo. E quando o povo sai então do Egito, lá na frente eles são encurralados entre o mar Vermelho, o exército de Faraó.
e a fé do povo volta a enfraquecer, o povo volta a murmurar, dizendo: porque nos trouxe para morrer no deserto? E mais uma vez Deus alimenta a fé do povo, e Deus diz assim, que ia abrir o mar vermelho, e eles iam passar a pé seco, e o mar se abre, e eles passam a seco. O que é aquilo? É alimentar a fé do povo. De certa maneira, Deus está dizendo: crê em mim. Você não está vendo que eu abri o mar? Creia em mim, fortaleça a sua fé, não desanime a sua fé. E lá na frente, depois, o povo está com sede, o povo começa a murmurar, e o povo começa a reclamar, a fé do povo começa a enfraquecer, o povo começa a não acreditar novamente, e Deus fala para Moisés: toca na rocha que vai sair água. O que Deus está falando? Deus está alimentando a fé do povo novamente. E saiu a água e o povo passou a acreditar. Assim é com a minha vida, com a sua vida. Quantos livramentos Deus já te deu, quantas bênçãos Deus já derramou sobre a sua vida, quantas vitórias. Mas hoje você está aqui com a sua fé enfraquecida, não crendo no poder de Deus, fraco espiritualmente. E Deus está te dando esta palavra, queridos, para fortalecer a sua fé, para renovar a sua fé, para que você não desista. Deus chama Abraão, e Deus diz: Abraão, sai da tua terra, farei de ti uma grande nação. E Abraão, queridos irmãos, crê na palavra de Deus, e Abraão sai. Mas só que lá na frente, a fé de Abraão começa a esmurecer, e Deus então chama Abraão para alimentar a fé de Abraão, para fortalecer a fé de Abraão. Deus fala para Abraão: sai de dentro da tenda, vem aqui para fora. Está vendo as estrelas do céu? A sua descendência será como as estrelas do céu. Deus precisou tirar Abraão de dentro da barraca e trazer ele para fora e mostrar as estrelas para que pudesse fortalecer a fé de Abraão. E Deus está trazendo você de dentro da barraca para fora nesta noite, dizendo: vem aqui. Eu não te livrei você naquele dia, daquela enfermidade. Eu não te livrei você daquele problema terrível que você estava enfrentando, daquela solução que você achava que não tinha mais solução. Assim como eu fiz lá, eu vou fazer aqui com você. Então, queridos irmãos, Deus precisou me tirar de dentro da cabana, da barraca, para me motivar a minha fé, para alimentar a minha fé e dizer: eu sou contigo. E quando eu estava aqui, eu fui no médico e foi constatado que eu estava com hérnia de disco, e estava sentindo muita dor nas minhas pernas, na minha coluna, e o meu carro estava na oficina. Eu não tinha dinheiro para pagar o conserto do meu carro. Eu estava passando por essa situação difícil na minha vida, queridos irmãos, mas eu exercitei a minha fé. Eu entrei aqui dentro desse templo e declarei: Senhor, eu tenho orado para que muitas pessoas sejam curadas, e elas foram. Eu tenho orado para que muitas pessoas sejam abençoadas, e elas foram. Agora, Senhor, sou eu que preciso. Eu preciso que o Senhor cure o meu nervo ciático. Eu preciso que o Senhor cure a minha coluna. Eu preciso que o Senhor conserte o meu carro. E andando aqui, queridos irmãos,
dentro desse templo aqui com a mão estendida. Deus, eu creio no seu poder, eu creio que o Senhor vai me curar, eu creio que o Senhor vai consertar o meu carro, eu creio, Senhor, eu tenho fé, Senhor, eu creio que o Senhor existe, eu creio que o Senhor tem poder para curar, eu creio que o Senhor vai me curar, eu creio que o Senhor vai consertar o meu carro, eu confio no Senhor, eu creio que eu não estou aqui clamando em vão, eu creio que eu estou aqui clamando um Deus vivo, um Deus real, um Deus que existe. Eu já declaro que eu estou curado em nome de Jesus, eu já estou vendo meu carro aqui dentro da minha garagem em nome de Jesus, e aconteceu isso, queridos irmãos, aleluia. E esta semana eu acordei e vi o meu carro ali na garagem e falei: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque o meu carro está na minha garagem. Eu liguei para o meu pai: Pai, como que eu fiquei feliz de ver meu carro aqui na minha garagem. É porque eu exercitei a minha fé, queridos irmãos. Eu não estou sentindo mais nenhuma dor no meu nervo ciático. Eu fiz a tomografia, passei dentro daquele túmulo lá, daquele tubo, e o médico declarou que tipo um gel assim estava saindo do espaço da coluna. Em nome de Jesus, eu creio que aquela cartilagem voltou. Eu não estou sentindo dor nenhuma, queridos irmãos, glória a Deus. Estou caminhando com as minhas cachorras aqui no bairro, dor nenhuma. Estou aqui pregando, não estou sentindo dor nenhuma. Eu posso pular, eu posso correr na presença do Senhor, aleluia. Exercício de fé, de crer num Deus que é poderoso, que pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. A Bíblia diz que a fé que agrada a Deus, é impossível agradar a Deus sem fé. Então a fé, queridos irmãos, ela precisa ser alimentada, a fé, ela precisa ser preenchida, a fé, ela precisa ser regada todos os dias. E é por isso que todos os dias eu tiro selfie aqui dentro desse templo orando e envio no grupo da igreja com aquelas frases de motivação para alimentar a fé dos irmãos. Aquelas frases me alimentam. Quando John Wesley diz que a fé é o oxigênio da alma, a oração é o oxigênio da alma, aquilo me alimenta, e eu transmito para os irmãos. A selfie que eu tiro, irmão, não é para me aparecer para vocês, não. Eu quero motivar vocês, eu quero alimentar a fé de vocês. Então a nossa fé, ela precisa ser alimentada. E como que nós alimentamos a nossa fé? Para não me alongar muito, como nós fortalecemos a nossa fé, eu quero aqui trazer para os irmãos alguns hábitos que podem ajudar-nos a alimentar a nossa fé. Em primeiro lugar, converse com Deus todos os dias. Amém? Conversar com Deus, quer dizer, ore todos os dias. Porque quando você ora todos os dias, Deus alimenta a sua fé, amém? Em segundo lugar, para alimentarmos nossa fé, estude a palavra de Deus diariamente. A palavra de Deus é o nosso alimento espiritual. Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem se alimentar de mim nunca terá fome. Então, para que você esteja a sua fé firme, alimente-se da palavra de Deus. Em terceiro lugar, frequente as celebrações da sua igreja.
frequente os cultos da sua igreja, porque quando nós estamos juntos nas celebrações, nos cultos, a nossa fé é alimentada, queridos irmãos. Essa semana nós tivemos o culto nos lares, lá na casa da irmã Gildete. Foi difícil chegar lá, eu queria ficar em casa, mas quando cheguei lá, a minha força foi renovada, a minha fé foi restaurada, eu senti prazer de estar lá, foi um culto gostoso, maravilhoso, a presença de Deus estava ali naquele lugar. A irmã Luciana, irmão Mauro deu um testemunho poderoso, a irmã Cristiane estava lá, e Deus falou conosco, e voltamos restaurados, alegres para a nossa casa. Então, para que a nossa fé seja fortalecida, precisamos estar frequentando as celebrações da igreja. Para que a nossa fé seja fortalecida, nós precisamos amar o próximo, amém? Amar os nossos irmãos, amar o nosso próximo, porque isso vai alimentar, porque Deus é amor, amém? Quando nós amamos nosso próximo, isso fortalece o nosso amor por Deus, a nossa fé por Deus. Então vamos fortalecer a nossa fé, queridos irmãos. Não desista, vamos tocar o barco, vamos em frente, amém? Não vamos desistir, não vamos desanimar, vamos lutar. Vamos fortalecer a nossa fé. Vamos ficar firmes em Jesus, que a vitória é certa para nós. Que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E esta palavra de Deus para nós nesta noite, fortaleçamos a nossa fé, alimentemos a nossa fé em Jesus. Amém. Gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar neste momento. Nós vamos pedir para Jesus, fortaleça a nossa fé. Certa vez, quando Jesus foi curar um homem, o homem disse assim: você tem fé? Ele disse: aumenta a minha fé. A fé dele não era suficiente, ele tinha consciência disso, mas ele disse para Jesus: aumenta a minha fé. Sim, Senhor, aumenta a minha fé. Talvez você esteja aqui nesta noite com a sua fé fraca. Talvez você esteja desanimado, fraco espiritualmente. Você está rastejando espiritualmente, você não sente mais prazer de estar na presença do Senhor, de estar em comunhão, de intimidade com o Senhor, de estudar a palavra, de orar. A sua fé está fraca. Fala como aquele homem falou para Jesus: aumenta a minha fé. Fala para o Senhor Jesus nesta noite: Senhor, aumenta a minha fé. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor me conhece por dentro e por fora. O Senhor sabe que a minha fé é fraca ainda, a minha fé é pequena ainda. Mas nesta noite eu te peço, aumenta a minha fé. Fortalece a minha fé. Em nome de Jesus. Peça isso para o Senhor nesta noite, queridos irmãos. E não retroceda. Não pule do barco. Não volte para trás. Porque aquele que volta para trás, a Bíblia diz que é como o cão que volta para comer o seu próprio vômito. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e volta para trás e olha para trás não é apto para o reino de Deus.
Você já está na metade do caminho. Jesus já está às portas. Jesus já está vindo buscar a sua igreja. Não retroceda. Peça a força do Senhor para você continuar. Peça o poder do Espírito Santo para você continuar. Continue firme com Jesus. Não tem jeito, não tem outro caminho, não tem outro escape, não tem outra solução. É só Jesus. É só Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho para nós irmos para o céu. Não existe outra maneira de nós entrarmos nos céus. É só através de Jesus. E é por isso que nós precisamos ficarmos agarrados com Jesus, aos pés de Jesus, sendo fortalecidos por Jesus. Peça para o Senhor nesta noite: aumenta a minha fé, Senhor. Restaura-me, renova-me nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Oh, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo. O Senhor me deu esta visão, Pai, esta verdade no meu coração. O Senhor, Pai, falou comigo através desta palavra. E nesta noite, Pai, nós te pedimos: aumenta a nossa fé cada dia mais. Alimenta a nossa fé cada dia mais, para que nós possamos prosseguir nesta caminhada dia após dia e não retrocedermos e continuarmos firmes na Tua presença, no Teu caminho, na Tua casa. Ó Senhor, fortaleça-nos nesta noite, restaura-nos nesta noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus querido, obrigado, Pai, por esta palavra poderosa que o Senhor, o Espírito Santo do Senhor ministrou no nosso coração nesta noite. Nós te agradecemos em nome de Jesus.